sou o Dorian, técnico do Ministério da Saúde, trabalho no Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa, e hoje vamos dar continuidade ao treino, a nossa curso de atualização de planejamento de saúde. Estamos aqui passeando pelas funcionalidades do DigiSugestor módulo planejamento e vamos entrar com o perfil conselho para fazer apreciação do relatório de gestão. Então, vamos registrar o nosso e-mail e a senha está cadastrada. E vamos clicar em entrar para acessar o município em questão. Vamos então com o perfil conselho. Lembrando que o conselheiro, ao acessar, a tela não vai aparecer dessa forma para ele. A tela, quando ele fazer o login, a tela que vai aparecer é essa que vocês estão visualizando. Da mesma maneira que o perfil gestor técnico, quando o conselheiro acessa, ele vai se deparar com o sistema indicando para o atual ciclo de planejamento municipal, de 22 a 25. Então, ele vai ter que clicar aqui para visualizar o ciclo anterior, que é o de 2018 a 21, que é o ciclo que nós estamos usando como exemplo nessa atualização. Então, veja, a tela é semelhante ao que o gestor observou, e todas as funcionalidades sobre as quais já conversamos anteriormente estão apresentadas. Então, ele pode verificar o histórico das ações para observar quem foi que registrou as informações por parte da gestão. Depois que o conselho também fizer suas ações, vai ficar registrado aqui também no CPF do conselheiro que entrou no sistema as ações realizadas. O item de identificação com todos aqueles campos relativos à informação territorial, Secretaria de Saúde, informação da gestão, fundo de saúde, conselho, consórcio. E aqui abaixo, os instrumentos de planejamento da mesma forma que os gestores e técnicos visualizam. Ao clicar no plano de saúde 2018 a 21, o conselheiro tem acesso a todas as informações registradas relativas ao plano. Notem que não há como habilitar o ajuste de plano de saúde. Só quem pode fazer isso é o gestor. Então, o perfil conselho, a maior parte das informações, o conselheiro vai visualizar tudo que foi inserido. Somente lá na frente no relatório de gestão que existem os passos específicos para que ele faça o seu registro. Ele, né, o Conselho de Saúde, faça o seu registro. Então, veja as diretrizes que foram registradas e com o seu objetivo, com a meta, sem possibilidade de edição. Até porque, para editar algum dado aqui, o plano precisaria de sofrer um ajuste, isto é, ser reaberto. Mas essa possibilidade não está posta para o Conselho de Saúde. Da mesma maneira, ele consegue visualizar todas as informações registradas na programação anual de saúde. A descrição da meta, o indicador para acompanhamento dessa meta, as informações relativas à linha de base, a meta prevista, a meta física prevista, e assim por diante com as demais, com a outra diretriz, bem como as outras metas. Abaixo, as informações relativas à parte orçamentária, o registro da programação, né, da parte orçamentária, distribuído por fonte de receita, por subfunção orçamentária e natureza da despesa. Então, veja que não há possibilidade também do gestor
do Conselho de Saúde fazer qualquer tipo de edição, ele não consegue reabrir esse dado, ele pode gerar esse dado em PDF, se julgar melhor maneira de visualização. Também estão disponíveis para sua visualização os relatórios quadrimestrais e o relatório de gestão anual. E a pactuação interfederativa, que ele também visualiza. Anteriormente, nós acessamos com o perfil Conselho para aprovar esta pactuação, mas agora ela já está homologada pelo Estado, então não há mais possibilidade de edição. Então, vamos acessar o relatório de gestão para fazer a apreciação por parte do Conselho de Saúde. O item identificação, como já demonstrado anteriormente, por ocasião da demonstração do perfil da gestão, todas as informações que são captadas de outras bases. As informações territoriais, as informações relativas à região de saúde, a fundo de saúde, conselho. Então, todas as informações decorrentes do item identificação são apresentadas também para o conselheiro. Acima, as considerações que foram realizadas pelo perfil da gestão e o Conselho de Saúde faz os seus comentários. Pode também atualizar os dados, caso as informações não estejam aparecendo, ele tem essa possibilidade também de clicar na atualização de dados. Também, da mesma maneira, é importante que o Conselho faça suas observações que julgarem necessários, comentários, e se houver alguma situação que gere dúvida, o conselheiro deve registrar aqui e posteriormente devolver o relatório para o gestor e fazer os devidos esclarecimentos. Supondo que esse item o conselho não fez muita consideração, ele vai gravar e vai seguir a mesma sequência do perfil gestor. Vocês também notaram que no campo análise e considerações, vamos agora para a introdução, o item 2, no campo análise e considerações, as informações que foram registradas pela gestão não pode ser editada, somente o campo abaixo, onde está escrito considerações do Conselho de Saúde. O Conselho também tem esse campo para fazer as suas considerações introdutórias. Vamos ao item 3. As informações relativas aos dados demográficos e de morte e mortalidade. Todas as informações relativas à população, por sexo e faixa etária, número de nascidos vivos, causas de internação e a mortalidade por grupo de causas. E o gestor falou do seu trabalho, com o trabalho que ele faz em parceria com outras secretarias da prefeitura para atuar nessa área de mortalidade por causas externas. O CMS acompanha esse trabalho que a Secretaria Municipal de Saúde faz em conjunto com outras secretarias. Ele pode também utilizar o botão atualizar dados, caso alguma informação não esteja totalmente carregada. E após a sua observação, gravar os dados. E na sequência, o item 4, dados de produção e serviços SUS. Aqui ele observa todos os dados que foram captados das bases do DataSUS,
CIH, Sistema de Informação Hospitalar, e do SIA, Sistema de Informação Ambulatorial, as considerações do Conselho. Genericamente, estamos escrevendo frases mais curtas para efeitos, né, didáticos de atualização, né, nesse curso. Mas, na prática, né, eu reforço a necessidade de tanto a gestão como o conselho se utilizarem deste campo análise e considerações. O item 5, rede prestadora de serviços do SUS. O conselho, então, diante da informação sugerida pelo gestor, informada pelo gestor, melhor dizendo, o gestor nos coloca que a maior parte dos estabelecimentos se concentram na área de atenção primária. Para atendimento de média e alta complexidade, há referência para outros municípios. O CMS vai colocar uma observação. O Conselho Municipal de Saúde reforça a importância da gestão e ofertar serviços de média complexidade no território. Vamos gravar essa informação, supondo, né, que o Conselho já tenha feito uma discussão com a gestão sobre essa questão, mas que ainda não se concretizou. Então, o Conselho está reforçando. Não é algo que vai implicar em não aprovação do relatório, mas ainda que o Conselho aprove ou aprove com ressalvas, é importante que o Conselho sempre registre aquelas coisas que ele pretende questionar, ainda que sejam questões que não vão implicar numa reprovação do relatório. Então, vamos ao item 5, que é a rede prestadora de serviços. Na verdade, este comentário refere-se, mas pode ser para isso também, mas se refere aqui ao item 4. Nós acabamos pulando o item 4, começamos a falar sobre o item 4 e avançamos para o outro. Vamos colocar aqui. Avançamos para o outro. Na verdade, estou alterando a informação que estava no item 4, porque esse comentário ele pode ser utilizado tanto para o item 4 como para o item 5. Então, item 4 nós voltamos para refazer, e aí foi importante porque o usuário pode observar que uma informação que ele registrou e gravou, depois ele pode voltar lá e alterar e gravar novamente. O item 5, então, já colocamos a consideração do conselho e vamos avançar para o item 6, profissionais de saúde trabalhando. Então, aqui também, o CMS observa a necessidade de contratação de profissionais com vistas à implantação de outra equipe de estratégia de saúde da família, supondo também que o conselho tenha feito essa discussão com a gestão, mas ainda essa questão não foi devidamente encaminhada. Não é nada que vá implicar numa reprovação do relatório, mas o conselho deixou a sua observação sobre um assunto
que ele vem tratando com a gestão, mas que ainda não foi encaminhado. Item 7, a programação anual de saúde. Então, ele está observando, não há como editar os dados, ele apenas visualiza. Não houve alcance da meta da Hanseníase, como o gestor registrou aqui. E o quadro relativo ao orçamento do município por fonte de receita, por subfunção orçamentária e natureza da despesa. E aqui o conselho consegue observar os comentários do gestor relativo à sua dificuldade para alcançar a meta da Hanseníase, e o conselho CMS se coloca à disposição para participar das discussões relativas à adesão ao tratamento. Também não é nada que vai implicar numa reprovação, o conselho está apenas tratando de fazer os seus comentários. Ele grava, o registro foi salvo e vamos avançar para o item 8, indicadores da pactuação. O conselho já havia dado o aval lá no item pactuação interfederativa quanto às metas, e aqui o gestor apresentou seus resultados, excetuando-se a meta relativa à Hanseníase, que não foi alcançada. Então, o gestor está de acordo, desculpe-me, o conselho está de acordo e não tem mais uma observação a mais a fazer nesse item, apenas concordando com as observações da gestão. O item 9, que trata da execução orçamentária e financeira, com as informações sendo captadas do CIOPS e também do Fundo Nacional de Saúde. Da mesma maneira, o gestor, o conselho, observa as informações que foram importadas do CIOPS e que foram registradas no CIOPS pelo gestor. Veja que aquele primeiro quadro houve a execução por programa, por fonte de receita, por subfunção orçamentária e por natureza da despesa. Os indicadores financeiros, o percentual que o município aplicou em saúde, todo o relatório resumido de execução orçamentária, presente aqui, sobre o qual fizemos referência quando explicamos a parte relativa da gestão, e aqui a execução que o gestor apresentou relativa aos recursos federais repassados por programa de trabalho. E abaixo, a execução relativa ao recurso específico de Covid-19. Como também já observamos, não há referenciamento a recursos próprios na área de Covid, nem recursos do Estado repassado para Covid. Então, o gestor comentou que não houve alocação de recursos próprios. O CMS, o Conselho Municipal de Saúde, enfatiza a necessidade de alocação
e recursos próprios para enfrentamento da Covid. A Covid. Veja que aqui é um item que o conselho poderia até trazer a seguinte questão: solicitamos informações da gestão sobre o porquê da não alocação de recursos próprios para o enfrentamento da Covid e devolver para ajuste. E aí a gestão deveria então fazer os seus comentários e depois mandar o relatório de novo. Nesse caso aqui, vamos avançar, não haverá devolução, mas é um item que poderia gerar algum questionamento por parte do Conselho de Saúde. O item 10, as auditorias realizadas. Supondo que o Conselho tenha acompanhado a realização dessas auditorias. Ok. Fazemos acompanhamento, visto que o gestor as apresenta no plenário deste Conselho Municipal de Saúde. Ok, gravando a informação. O item 11, análise e considerações gerais. O gestor tinha feito um comentário relativo à hanseníase, mas o gestor também já fez esse comentário lá no item 7, quando da meta não alcançada, e ele está de acordo aqui com a observação do gestor. O conselho também é aqui que ele vai, ele pode anexar informações, algum arquivo que ele deseje para reforçar algum item deste relatório, mas se também não quiser, não precisa, porque não é um item obrigatório, ele salva. Recomendações para o próximo exercício. Então, está de acordo com o comentário do gestor, que observou a necessidade de focar ações para melhorar a sua meta da hanseníase. Ele vai gravar o dado. O item checar pendências. Veja que o conselho passou por todos os itens, não tem nenhum que esteja em vermelho, ou seja, que esteja pendente de registro de alguma informação. E, finalmente, o item 14, emitir parecer. Naturalmente, esse botão não está disponível para o gestor. Veja as opções que são apresentadas por gestor. Ele pode retornar o relatório para ajuste. Vamos supor que aquela questão no item 9, da não alocação de recursos próprios para tratamento de Covid, vamos supor que o conselho quisesse mais esclarecimento. Gostaria de saber da gestão por que não houve alocação de recursos próprios para o tratamento de Covid. Então, faria a observação lá no item 9 e retornaria aqui para ajuste. Vamos clicar no botão. O conselho não precisa de anexar um arquivo aqui, mas tem a opção. E aqui ele comentaria, conforme observação no item 9, solicitamos esclarecimento. Então, devolve para ajuste. Ou aprova o relatório, ou aprova com ressalvas, ou reprova. Se aprovar com ressalvas ou reprovar, será necessário anexar a resolução que aprovou o relatório ou que aprovou com ressalvas e qual é ou quais são as ressalvas,
E da mesma maneira que se reprovar o relatório, explicar os motivos da reprovação. Pensamos que seja sempre importante que se estabeleça um diálogo, que o conselho, tendo dúvidas, devolva para ajuste pedindo esclarecimentos. Não optem de início pelo item reprovar o relatório. Busque esclarecimento com o gestor, explicações, enfim. Sempre o diálogo tem que estar em primeiro lugar. Supondo aqui, então, que este relatório foi aprovado, ele vai aprovar. Então, relatório aprovado por unanimidade e vai inserir a resolução do conselho que aprovou este relatório. Então, ele vai buscar lá nos seus arquivos essa resolução devidamente digitalizados para inserir. Veja que aqui é o próprio conselho quem insere a resolução, diferentemente das partes relativas ao plano e à programação, que são aprovados por fora do sistema, e o gestor insere a resolução que foi entregue pelo conselho. Aqui é o próprio Conselho de Saúde quem está fazendo essa inserção, e é importante que ele anexe o documento que está sendo pedido. Se é a resolução de aprovação do relatório, então que insira-se esse documento que está sendo mencionado. Ao aprovar, o relatório, então, vai se fechar para o conselho, que também não vai mais conseguir editar, bem como para a gestão, mas para a gestão já estava fechado desde o momento em que houve o envio para apreciação no conselho. Então, o relatório está aprovado. Esta é a visualização do conselho. Ele pode gerar o relatório em PDF. Se ainda assim alguma questão for detectada já com o relatório fechado, o conselho tem a possibilidade de ajustar esse relatório, ou seja, reabri-lo para verificar alguma questão lá que gerou alguma dúvida. Ou até mesmo a hipótese de reabri-lo para devolver para a gestão. Isso é possível, mesmo depois de aprovado. Em linhas gerais, esta é a funcionalidade do relatório de gestão para o perfil conselho. Como vocês observaram, é muito semelhante ao que o gestor observa. Mas existem os campos específicos para a gestão colocar suas informações e o campo específico para o conselho registrar suas considerações. Mas na maior parte dos outros relatórios ou de outros instrumentos, como plano e programação, não há espaço para o conselho registrar informação. Os campos estão desabilitados, ele só pode visualizar. Então, assim encerramos a apresentação do DigiSugestor Módulo Planejamento com a apreciação da relatório de gestão por parte do Conselho de Saúde. Até a próxima.